Apocalipse, Babilônia é destruída. Mas a boa nova é que não é o fim do mundo. Não é mesmo. Na visão de João, é o começo do domínio dos santos sobre Jesus Cristo. Então, o Apocalipse oferece esperança. É uma visão de vitória. A vitória de Jesus sobre todos aqueles que se opõem ao reino de Deus. Dizer que o livro do Apocalipse é uma visão da vitória de Jesus Cristo é, na verdade, um ótimo resumo. Se você pensar no ponto de vista do primeiro século, os cristãos e nós hoje em dia, é uma declaração verdadeira de duas formas, que você pode olhar para trás e ver a vitória de Jesus na cruz. Estamos falando da vitória de Jesus sobre os poderes do pecado e da morte. E é precisamente essa vitória que garante a vitória futura e nos dá a esperança para um futuro. Então, sim, uma vitória final de Cristo é uma boa forma de resumir o livro, mas você tem que lembrar que ela começou quando Deus fez aquilo com Cristo na cruz. Nossa história nos levou de Nimrod a Nabucodonosor, ao presente e ao futuro. Nós vimos o legado da Babilônia. Tem sido um padrão familiar que vimos se tecendo ao longo da história. Essa atitude de Babilônia está presente hoje. Então somos desafiados a que reino iremos servir? Ao reino de Deus ou da Babilônia? A Deus ou ao dinheiro? Babilônia, a grande, representa o resumo do poder do homem distanciado de Deus. Porém, o reino de Deus é muito mais poderoso. Nosso chamado é para servir a esse reino e ao seu rei, Jesus Cristo. Em suma, este é o único reino que irá perdurar. O poder e a glória de Cristo apenas. Esta é a lição que até mesmo Babilônia, a grande, será forçada a aprender. Assim como nós acabamos de ver nesse documentário, se pensar que a Babilônia tem muito a ser inclusa na nossa época, pois através dela que veio a desenvolver o nosso novo mundo, igual eles chamaram, as pessoas que descobriram nossas terras, que descobriram como você descobre uma coisa que da onde já é habitada. A gente pensar que houve uma sucessão, igual o Nabucodonosor teve a visão, que foi interpretado por Daniel também. Houve a sucessão do Império Babilônico para o Império Medo-Persa. E no decorrer disso, você estará vendo uma matéria da qual não tem muita manipulação de informação. Foi a única que eu encontrei que não é tão manipulada pelo sistema religioso e nem muito manipulada por historiadores que servem ao regime do sistema religioso. Então assistam a matéria comigo. No alto das montanhas no norte da Mesopotâmia, viviam pastores chamados persas. Durante séculos, eles foram governados por impérios poderosos que dominaram a Mesopotâmia. Primeiro, viviam sob domínio dos assírios e depois ficaram à mercê dos poderosos babilônios. Mas um dia,
Por volta do ano 550 a.C., um homem persa corajoso e inteligente chamado Ciro II subiu com suas tropas de cavalaria o vale do rio Eufrates e desafiadoramente plantou-se diante dos portões da Babilônia, que era a cidade mais importante da época. Lá, nas muralhas da grande cidade, os babilônios riram desse pequeno grupo de guerreiros que acreditava poder derrotá-los. Mas os persas, liderados por seu comandante astuto e corajoso, conseguiram derrotar os babilônios e conquistar a cidade. Ciro tornou-se um grande rei, poderoso e respeitado. Como seu povo tinha sofrido sob o regime severo da Babilônia, ele jurou não ser tão cruel. Então permitiu que todos seguissem suas religiões abertamente. Foi por esse grande ato que os judeus foram autorizados a retornar a Jerusalém e a reconstruir o templo. Os descendentes de Ciro II fizeram um império persa ainda mais forte. Essa nova geração de governantes era conhecida como a dinastia Aquemênida, que reinou na Pérsia durante quase 300 anos. Assim falou Zaratustra. Há muitos, muitos anos, enquanto os persas ainda estavam vivendo em vales de altas montanhas, um velho pastor viu um homem solitário descer uma colina numa manhã. Eu acho que estou reconhecendo essa pessoa. Há alguns anos, um jovem passou por aqui. O nome dele era Zaratustra. Mas se este é o mesmo homem, ele está muito diferente. Estou vivendo em uma caverna há 10 anos. A solidão me ajudou a refletir. Agora estou cheio de sabedoria e eu preciso dizer às pessoas todas as coisas que aprendi. E foi assim que Zaratustra se tornou um grande profeta. Ele ensinou as pessoas a pensar e ver o mundo de uma maneira nova. Para ele não havia muitos deuses, mas apenas um. Uma força única, maravilhosa e criativa. E essa força era chamada Ahura Mazda. Zaratustra ensinou que o sol reina com a sua luz durante o dia, abençoando o mundo com a sua energia. Mas quando ele se põe, permite que a escuridão controle a noite. Essa dualidade entre a luz do dia e a escuridão da noite foi criada pelo Deus Supremo, Ahura Mazda, e aplicada a todos os aspectos da vida. Isso significava que o bem e o mal sempre estavam presentes no mundo inteiro, e que não existe um sem o outro. Zaratustra ensinou que todos os seres humanos tinham livre arbítrio, e que deveriam optar por lutar constantemente pelo bem e contra o mal, já que todos seriam julgados após suas mortes. Se eles tivessem lutado para as forças do bem, iriam para o céu. Caso contrário, iriam para o inferno. Dessa ideia de um céu e um inferno, surgiu a dualidade que Zaratustra ensinou aos persas 6 séculos antes que Jesus também tentasse difundi-la entre seus seguidores. O Império Persa. Zaratustra tornou-se um profeta. E a partir de seus ensinamentos, uma religião chamada Mazdeísmo foi desenvolvida e aprovada por quase todos os persas. Os reis persas acreditavam que para o bem prevalecer no mundo inteiro era preciso acabar com as guerras. Queriam acabar com as guerras? Parece uma ótima ideia. Mas como eles tentaram fazer isso? Isso pode parecer estranho, mas os reis persas acreditavam que a resposta era conquistar todos os povos do mundo inteiro. Os persas acreditavam que a única forma para alcançar a paz era governar todos os povos da terra. Dessa forma, eles poderiam espalhar a força do bem. Pela primeira vez na história, surgiu a ideia de formar um império universal. Assim que a cidade de Babilônia foi conquistada, Ciro avançou para Lídia, para as cidades jônicas e, finalmente, para os massagetas. Mas Ciro morreu em batalha. Então, seu filho, Cambises II, assumiu o comando das tropas. Ele continuou o trabalho do pai, expandindo o império para o Egito. No momento em que os persas haviam conquistado o norte da África, o império ficou enorme. Ele ocupava as capitais das civilizações mais antigas da história. Anos mais tarde, os governantes queriam acrescentar mais territórios ao imenso império, estendendo-o do Egito à Índia. E embora conquistassem pela força, os reis persas eram fiéis a seus ideais. Eles toleravam todas as culturas e religiões diferentes,
incorporando a sabedoria e os costumes de outros povos e permitindo uma enorme variedade de religiões e práticas em toda a extensão territorial do Império. Em vez de destruir seus inimigos, os persas muitas vezes deram aos reis de povos conquistados novas terras para governar dentro do Império Persa. Seu objetivo era criar a paz e evitar qualquer desejo de vingança. Eles também libertaram os povos que tinham sido condenados à escravidão, como os fenícios, por exemplo. Estes recompensaram o gesto, emprestando sua poderosa frota para os persas. A organização do Império Persa. O enorme poder dos persas foi apoiado por um exército de soldados invencíveis que vinha de dentro e de fora das fronteiras do Império. Do Oriente, para além do rio Sirdária, vieram cavaleiros que foram treinados com técnicas inovadoras para arco e flecha. Esses soldados eram chamados de mercenários, o que significa que só lutavam para quem lhes pagasse. Mas isso não era um problema para os persas, porque graças a todas as terras que haviam conquistado, eles tinham uma enorme quantidade de riquezas. Os persas ganharam ainda mais riquezas, gerindo bem o vasto império. Eles usaram essas riquezas para construir cidades enormes de incrível luxo e beleza. Mas eu pensei que os persas estivessem fazendo isso para trazer a paz, não para ficarem ricos. Você me pegou. Talvez eles pensassem que trazer a paz não era um trabalho que se fizesse de graça. Os persas forçaram os povos conquistados a lhes pagar tributos em ouro, prata ou pedras preciosas. Para melhor organizar esse sistema, dividiram o império em 20 províncias enormes que se chamavam satrápias. As satrápias eram governadas por líderes locais, mas havia também um representante do imperador persa atribuído a cada um. Esses representantes eram chamados sátrapas, e sua função era fazer o pagamento correto de todas essas riquezas ao imperador. Mas esses sátrapas tinham tanto poder que não demorou muito para alguns deles tomarem o controle de seus territórios e governarem como reis, mantendo a maior parte do dinheiro para si. Esses caras deveriam estar ajudando, mas estavam roubando todo o dinheiro. É isso aí. E você sabe o que o imperador fez para controlar esses sátrapas? Ele criou a primeira polícia secreta. Os reis persas desenvolveram uma rede de espionagem que deveria recolher informações e transmiti-las diretamente ao imperador. Essa rede de espionagem era tão boa que veio a ser conhecida como Olhos e Ouvidos do Rei. Vamos usar nossa bússola do tempo para saber mais sobre os outros impérios que tentaram dominar o mundo. Os persas foram os primeiros na história que queriam controlar o mundo inteiro e criar um império universal, unindo todos os povos do mundo sob o mesmo sistema de governo. Os persas podem ter sido os primeiros, mas eles não foram os únicos. No ano 334 a.C., pouco tempo depois de terem atingido o auge de seu império, um jovem general grego chamado Alexandre nasceu para se tornar o maior conquistador da história. Ele deu a volta ao mundo e conquistou todas as cidades que os persas tinham dominado, tomando todo o caminho para a Índia. Então, 400 anos mais tarde, no século II d.C., os romanos haviam atingido o auge de seu poder, formando o maior império jamais conhecido no mundo antigo, que ia do Oceano Atlântico até o rio Eufrates e da Inglaterra ao deserto do Saara. 500 anos depois, no ano 622 d.C., os muçulmanos da Arábia saíram de lá com a tarefa de converter todos os povos do mundo à fé islâmica. Em menos de 100 anos, eles conquistaram um enorme império que se estendia da Espanha até a Índia. No próximo episódio de Grandes Civilizações, o Império Persa, segunda parte, ninguém foi capaz de derrotar o invencível exército persa. Ninguém, exceto algumas pequenas cidades da costa do mar Mediterrâneo. O imperador Dario, que achava que era o dono do mundo, não gostou muito disso e partiu para o ataque. Não só para retomar a cidade, mas para conquistar toda a Grécia. Ciro o Grande pode ter começado o Império Persa, mas foi Dario quem liderou o Império em seu período de maior esplendor. Dario foi apelidado de o Rei dos Reis
e pensava que seu império merecia ser governado a partir de uma cidade brilhante, nova e maravilhosa. Naquele tempo, as antigas cidades da Mesopotâmia já existiam há mais de 1000 anos. Eram muito antigas mesmo. Dario achou que nenhuma delas era digna do grande e moderno império que os persas conseguiram criar. Em um platô gigantesco, por volta do ano 520 a.C., Dario ordenou a construção de uma novíssima e magnífica cidade, como ninguém nunca tivesse visto antes. Ela foi chamada de a Cidade dos Persas, ou Persépolis. Essa bela cidade real tinha algo de especial. A maior parte do ano mantinha-se desabitada. Isso mesmo. Persépolis era habitada somente durante cerimônias especiais, como as cerimônias de Ano Novo que eram realizadas no equinócio da primavera. Durante esse festival, embaixadores de todo o império apresentavam suas ofertas ao rei em uma sala de recepção ampla, medindo mais de 12.000 metros quadrados. Tão grande quanto 23 campos de futebol. O salão era sustentado por 72 colunas enormes com 20 metros de altura. As Guerras Médicas. Ninguém foi capaz de derrotar o invencível exército persa. Ninguém, exceto algumas pequenas cidades da costa do mar Mediterrâneo. Durante o reinado do imperador Dario, o exército persa estava se movendo para o oeste e começou a conquistar as cidades da Grécia Antiga. Mas os gregos não queriam pertencer ao Império Persa e não estavam dispostos a pagar tributos ao rei persa. Por volta do ano 500 a.C., algumas cidades gregas se rebelaram e, com a ajuda de Atenas, expulsaram os persas de suas terras. O imperador Dario, que achava que era o dono do mundo, não gostou muito disso e partiu para o ataque. Não só para retomar as cidades, mas para conquistar toda a Grécia. No ano de 490 a.C., Dario enviou mais ou menos 100.000 soldados e uma frota de navios de guerra sob o comando de seu enteado. As frotas persas ancoraram-se na cidade de Maratona. O número de soldados persas ultrapassava todo o povo de Atenas, e o exército grego era pequeno em comparação ao dos persas. Atenas parecia condenada, mas os invasores não contavam com a bravura e com a determinação dos atenienses. Suas vidas estavam em jogo nessa batalha, e como acreditavam que não haveria vida sem liberdade, os gregos lutaram com tanta intensidade que surpreenderam totalmente os persas. Os persas foram derrotados, e quando voltaram para sua terra natal, Dario ficou tão furioso que fez Xerxes, seu filho, jurar vingança. Quando Dario morreu, Xerxes começou uma nova guerra contra a Grécia. Em 480 a.C., Xerxes reuniu um exército de guerreiros de todas as partes de seu vasto império. Um exército gigantesco de milhares e milhares e milhares de soldados. Nossa! É, Pico. Os persas tinham ficado tão envergonhados e irritados com a derrota que eles estavam querendo varrer a antiga Grécia da face da terra. 300 bravos guerreiros da cidade grega de Esparta, liderados pelo rei Leônidas, conseguiram conter todo o exército persa. Mas no final foram derrotados e os persas finalmente invadiram Atenas, prontos para destruí-la. Mas não havia ninguém lá. Um general inteligente nomeado Temístocles havia enviado todos os atenienses para a ilha de Salamina, que ficava em frente ao porto de Atenas. Lá, Xerxes ordenou a sua enorme frota que atacasse os navios gregos, mas estes foram mais rápidos e mais ágeis e começaram a afundar os navios persas um após o outro. Foi assim que os atenienses derrotaram um exército persa gigante pela segunda vez. A partir de então, os persas não queriam mais lutar contra os gregos e os deixaram em paz. Essa vitória foi o momento de virada para os gregos. Ela reforçou as ideias de independência e liberdade, e assim começou o maior período de esplendor cultural grego. O fim dos Aquemênidas. Quando os gregos derrotaram os persas, foi o começo do fim do Império Persa. O imperador Xerxes voltou a Persépolis e acabou sendo assassinado. Os imperadores que vieram depois dele perderam o interesse em controlar o império e estavam mais interessados em fazer o máximo de dinheiro possível.
eles continuaram a ordenar a construção de palácios maiores e mais maravilhosos. Eles gastavam sacos de ouro em locais luxuosos, onde iam comer, beber e comprar roupas caras e muitos escravos. Todo esse excesso de luxo acabou tornando-os fracos. Foi então que um homem de 20 anos, chamado Alexandre, tornou-se o rei da Macedônia. Ele herdou de seu pai um reino que incluía a maior parte da Grécia e um desejo de derrotar os persas, que os tinham atacado muitos anos antes. No ano 334 a.C., Alexandre partiu para o Oriente com um exército de 30.000 soldados de infantaria e 5.000 de cavalaria. Como ele avançou através das terras persas, começou a aprender muitas coisas sobre a cultura local. E ele os admirava, apesar de serem inimigos declarados. O confronto final entre gregos e persas foi na Batalha de Issos. Alexandre os derrotou e queimou o Palácio Real em Persépolis, até que fosse reduzido a cinzas. Então, prosseguiu em direção à Índia. Quando voltou, ficou conhecido como Alexandre o Grande e governou o império da lendária cidade da Babilônia. Lá, casou-se com uma linda princesa chamada Roxana. Alexandre pretendia criar um mundo onde os costumes e os povos poderiam se misturar em harmonia. Uma ideia que tinha começado com os persas. A herança da cultura persa. Uma vez que Alexandre o Grande tinha conquistado o mundo antigo, novos planos ambiciosos ocupavam sua mente. Seu sonho era fundir o refinamento da cultura persa com o pensamento ocidental dos gregos. Mas, infelizmente, Alexandre morreu muito jovem, aos 32 anos, e o império foi dividido entre seus generais. Muitas novas dinastias foram formadas: os Ptolomeus no Egito, os Atálidas na Ásia Menor e os Seleucidas. O sonho de um império universal iniciado com os persas agora estava perdido e nunca mais atingiria as mesmas proporções. Mas o sonho de Alexandre começou lentamente a se tornar realidade. Ao longo do tempo, a arte e o espírito dos gregos foram introduzidos na Pérsia e chegaram até a Índia. O Ocidente foi enriquecido com a cultura refinada dos persas. Desse enriquecimento cultural vieram obras-primas da arquitetura, como a construção do primeiro canal e muitos outros requintes, como o sistema postal. Os persas foram os primeiros a domesticar animais, como o frango, e cultivar deliciosas frutas, como pêssego e laranja. Eles também começaram o uso decorativo de flores, como rosas, jasmim, íris e narcisos. Até hoje, o conhecimento persa de tecelagem produz os tapetes mais finos do mundo. Devido a todas essas coisas e a forma eficaz com que eles conseguiram um império enorme, a antiga civilização persa continua a ser uma importante influência para a sociedade moderna até hoje. Vamos usar nossa bússola do tempo para descobrir mais sobre a história da Biblioteca de Alexandria. Ptolomeu foi um dos generais que lutaram ao lado de Alexandre o Grande. Quando Alexandre morreu, Ptolomeu assumiu o comando do Egito e estabeleceu seu governo na cidade estratégica de Alexandria. Lá, ele ordenou a construção de uma biblioteca, que, segundo alguns, estava destinada a ser a casa de tudo o que havia sido escrito por todos os homens em todo o mundo. Dá para imaginar? Ptolomeu, assim como Alexandre, estava muito interessado na preservação e na difusão do conhecimento da Grécia, da Pérsia e da Índia. A Biblioteca de Alexandria cresceu até ter em sua coleção quase 500.000 rolos de papiro de todo o mundo. Ela também incluía um museu, um jardim zoológico e até mesmo seu próprio laboratório. Lentamente, Alexandria se tornou o centro da ciência e da aprendizagem no mundo antigo. Então, é disso de vir a ser analisado após nós termos assistido este vídeo, que essa matéria não foi tão manipulada, mas ela falta alguns requisitos. É que nem, assim como a cultura persa aumentou o conhecimento da Grécia e atribuiu também na área da Índia, levou consigo também os deuses persas, que no caso, os seguidores do madaísmo acreditam que o deus principal seja o sol,
Que nem você pode ter visto lá várias representações de um homem em cima do sol, ou um homem no sol, e o sol com asas. Isso daí é de estar também prestando atenção. Nisso, é de notar que aí nós entramos dentro de uma coisa extensa. Sobre o domínio global, não nasceu com os persas, nem com os medo-persas. Veio da Babilônia, de Nimrod. Nimrod ou Nimrod estava querendo dominar toda a terra também. Por isso que ele criou a Torre de Babel, para aglomerar várias pessoas em volta. Esse cara fez cidades fortificadas, fez várias cidades. Ele era um grande caçador, ele sabia como manipular a massa. Então, em seguida, os medo-persas, que herdaram também dessa parte da Babilônia, sendo que antes vem a Babilônia pós-diluviana, que é aquela de Nimrod. Vem os povos assírios, junto do Império Egípcio, que não foi mundial, foi só no Egito, mas foi um grande império. E depois volta a ser Babilônia, que essa Babilônia aí, dominada por Ciro II, que veio a ser ao resto da sucessão em seguida. Aí de pensar que a Babilônia era politeísta, passou esse costume para os medo-persas, sendo que Ciro II já fez uma arca do paganismo ali, em misturar todas as religiões. No caso que, como ele quis ser laico, mesmo assim adorando o Deus Sol deles, que veio a ser Mitra, também é bem comum. Ele fez uma arca do paganismo para atribuir todas as pessoas ali. Foi a mesma ideia de Alexandre o Grande, de fazer uma arca do paganismo para atribuir todas as pessoas. Essa ideia de um único império está sendo usada aqui. Essa ideia é antiga. Essa ideia de Nimrod está sendo usada no tempo de hoje, junto com a nova ordem mundial. Criar um só império, com uma só igreja, com uma só moeda, com um só governo. Para aqueles que acreditam na Escritura, vou estar usando a Bíblia, para aqueles que acreditam na Bíblia, saberá que todos os impérios irão se unir num só. E o governador desses todos os impérios será o anticristo. Não usarei anticristo, caso que a palavra anti, do grego, se eu não me engano, vem de substituto. E nem Cristo também, que vem de Crista. Anti-Messias. Melhorou. Será o anti-Messias que irá dominar esses governos. De pensar nisso, que também falta várias partes naquele documento da Medo-Pérsia que eu passei agora, que falou mais do Império Persa, mas naquela época ali eles já estavam atribuídos, sendo que o Império Medo nasceu antes e era dominado pela Síria, junto com vários outros micro-impérios. A Síria caiu, levantou Babilônia, e em seguida a Babilônia caiu com a domínio de Ciro II sobre a Babilônia. E é de pensar que naquela época ali dos Medo-Persas já tinham se criado vários deuses, sendo que o principal deles, e continua sendo até hoje, é o Sol. Toda a cultura religiosa, exceto o cristianismo, que não tem nada a ver com o verdadeiro Criador, tem o Deus Sol e está adorando a Nimrod, ou a Tammuz, que é o filho de Nimrod.
Ou tem a reencarnação, que é a ideia de Nimrod e Tammuz. Caso que, se você morrer, você vai para um sono, você vai levantar, você não vai reencarnar, você vai levantar. Reencarnar é o seu espírito estar em outro corpo, vai ser o seu espírito. Isso é reencarnação. Agora, quando você morrer, é para aquele que acredita na Bíblia, quando morrer, você irá para um sono, e um dia você irá acordar para ser julgado. Irá participar da ceia do Criador. Não queira não sentar na mesa junto do Criador nessa ceia. Por causa que quem não sentar nessa mesa, procure saber da ceia do Criador no livro de Revelação. Não, o livro de Apocalipse, para ficar mais fácil. É nisso, como eu falei, faltou várias coisas sobre os medo-persas, inclusive a parte de idolatrias que eles cometiam a deuses. Eu posso estar usando deuses, as divindades que eles gostaram, inclusive o Sol. Mitra nasceu nos medo-persas. E Mitra passou para a Grécia junto com outros deuses, e a Grécia aumentou e passou para o hinduísmo. Você pode procurar, procure, e você não irá achar. Porque conhecereis a verdade vos libertará, sendo que você não confia em outro nome referente às coisas do Criador, e você tem que analisar tudo e reter o que é bom em referente a conhecimento, inclusive ao conhecimento do Criador, do seu Criador. E vindo assim, então, estarei eu passando um documentário referente à Grécia. Espero que nele mostre várias coisas referente à Grécia, a Grécia pagã, politeísta, essa Grécia que sucedeu os medo-persas, certo? Espero que esteja passando alguma coisa sobre. Eu ainda não assisti a matéria, nós iremos assistir junto. E é somente isso.